Oi, gente, tudo bem? Nós vamos continuar com as nossas reflexões das características da globalização econômica e os fluxos de capital internacional. Qual é a força que o capital internacional, por exemplo, tem aqui no Brasil, das empresas, né, que vêm do exterior e que muitas vezes pautam as políticas públicas em várias áreas, saúde, educação, porque ela mantém um termômetro da situação no mundo e, claro, claramente dentro do país. Então, nós vamos refletir esse texto aqui, bem interessante, sobre a força que as grandes empresas têm dentro de um país, intervindo em suas políticas. Vamos dar uma olhada aqui nesse pequeno texto aqui do Ramonet. Olha só, favorecendo no decorrer das últimas décadas o monetarismo, a desregulamentação, o livre comércio, o livre fluxo de capitais e as privatizações maciças, alguns dirigentes políticos permitiram a transferência de decisões capitais em matéria de investimento, né, em várias áreas sociais, como emprego, saúde, educação, cultura, por aí vai, como eu falei lá no início, da esfera pública para a esfera privada. É a razão pela qual, atualmente, entre as 200 primeiras economias do mundo, mais da metade não são países, mas empresas. Aliás, pessoal, muitas atividades que antes eram restritas aos governos, colocam agora a uma privatização, a participação cada vez maior da esfera privada na esfera pública. Como, por exemplo, querendo, aqui em São Paulo tem um projeto de privatizar, por exemplo, os presídios. Nós temos também um grande exemplo também na saúde, que é a terceirização, por exemplo, de alguns hospitais aqui em São Paulo para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês administrar, ou seja, uma terceirização, e essas empresas acabam influenciando, direto ou indiretamente, as políticas públicas, o investimento, as decisões. Então, eles sempre são ouvidos, no mínimo são sempre ouvidos. Então, assim, há uma distância muito pequena entre a esfera pública e privada. Elas estão muito juntas e nós costumamos chamar de um conglomerado, de uma parceria público-privado, né? A PPP, parceria público-privado. Isso tem acontecido muito aqui no Brasil. Olha só, de acordo com o texto de Ramonet, podemos afirmar que a sociedade está perdendo o poder de controlar sua própria economia? Por quê? O Brasil tem uma autonomia econômica? Até que ponto vai essa autonomia econômica? Olha só, as grandes corporações têm força política para intervir nas negociações entre os países, procurando realizar seus interesses econômicos. Elas tomam decisões sobre as melhores oportunidades de negócio e podem deslocar atividades e unidades de produção de um país para o outro. Ou seja, através da decisão pública, essas empresas podem lucrar, dependendo de como vai ser tudo organizado, as políticas públicas. Olha só, as empresas transnacionais, vários países, multinacionais, né, podem fabricar distintas partes de um automóvel em diferentes países ou regiões do mundo. Como eu falei para vocês do celular, da Apple, né, que a ideia é desenvolvida nos Estados Unidos e montado em outros países, como a China e a Índia. Dessa forma, busca mão de obra e matéria-prima mais barata, procurando aumentar sua capacidade de concorrer em outras empresas que atuam no setor. A acirrada competição econômica conduz essas corporações a agir de forma rápida para garantir seus ganhos e, às vezes, sua sobrevivência no mercado implacável. Somadas aos bancos, as corretoras e os maiores investidores privados de um modo geral, é possível afirmar que as grandes corporações têm enorme capacidade para ditar os rumos da economia mundial. Esse poder excessivo, concedido ao capital especulativo e às grandes
corporações transnacionais coloca a economia internacional em risco. O motivo é que todos tornam refém das decisões tomadas pelos interesses de curto prazo, lucro, né? E pelas ambições muito restritas dos capitalistas. Ou seja, a pauta acaba sendo deles, né? Agora aí, uma reflexão para a gente, pessoal. As grandes corporações estão muito presentes no cotidiano. Em sua cidade ou região, olha só, bem peculiar, a cidade que nós estamos em São Paulo, que tem várias realidades, né? Em sua cidade ou região, existe alguma fábrica de uma empresa global? Em caso afirmativo, qual? Quais produtos fabricados por empresas globais você e sua família consomem? Investigue essas perguntas e apresente seus achados para a turma. Traz isso para nossas lives. Ou seja, para mostrar, até para provar um pouquinho de como essa globalização econômica está presente dentro das nossas casas. Quando consumimos diversos produtos de limpeza, alimentícios, ou seja, é quase impossível que a nossa casa não tenha diferentes produtos de diversos lugares do mundo. Isso é muito comum dentro da nossa casa, né? Então, isso acaba mostrando de como as decisões, as produções, o capital, ele não está descentralizado, ele está todo ao redor do mundo. As empresas, as multinacionais, elas dominam o mercado. Dificilmente a gente encontra alguma fábrica de bairro que fabrica algum produto de limpeza ou algum alimento. É difícil. Geralmente, quando a gente encontra alguém que faz, por exemplo, algum alimento, essa pessoa faz trazendo vários produtos de empresas globais para fazer aquele seu produto próprio que acaba vendendo. Então, dificilmente a gente vê uma fabricação própria de um bairro. O processo de produção hoje está totalmente tomado, 99,9% tomado pelas grandes corporações. Ok? Então, pessoal, a gente vai terminar essa questão do fluxo internacional. A gente discutiu bastante na live, né? Essa interferência do setor privado no público, essa transferência de dinheiro, de lucro, a descentralização de produção. A gente termina por aqui. Deixei aí duas questões para a gente refletir aí na página 18. Reflita sobre isso, traz suas dúvidas para a live e aí na próxima aula a gente vai ver aí a opção entre a liberdade de comércio, o protecionismo e a formação de blocos econômicos, que é uma matéria também que vocês veem dentro de geografia e que para a sociologia ela também é importante porque tem uma nova organização social que interfere na vida particular de cada um, ok? Então, pessoal, fique com Deus, a gente se vê na próxima, ok? Tchau!